esconderijo, a maior escuridão. Servem de abrigo, já não dão e o vírus. Acabou de tragar. Com manchetes de jornal, num trem das estrelas, depois. Bom dia, gente. Eu não suporto comer com barulho, vocês sabem disso, né? Hoje eu comecei a minha rotina um pouco diferente, como vocês conseguem perceber. Não estou arrumada ainda. Decidi fazer meu café da manhã primeiro, porque às vezes eu acabo me enrolando com outras coisas e não priorizo o que eu preciso fazer. Não vou nem falar pra vocês que horas são, porque que vergonha, gente. Meu Deus, eu acordei tarde hoje. Antes de começar esse vídeo, eu queria falar sobre uma parte aqui da música que eu tava ouvindo e eu mostrei pra vocês pela letra, que não tem sinceramente muita coisa a ver, não. Eu posso até conseguir fazer um link, tá? Não desafiem as maneiras loucas que eu consigo fazer link entre as coisas. Gente, o cachorro tá louco, calma aí. O que você tem? Quando eu era adolescente, eu era bem obcecada por Legião Urbana. Eu gosto muito de Legião Urbana. E eu sei que provavelmente você deve conhecer Legião Urbana por Pais e Filhos, sabe? As músicas mais famosas também são muito boas, eu amo. Mas juro, gente, eles têm músicas muito lindas, assim. E eu realmente acho que as melodias são bem simples, né? Em geral, são melodias só de 3 acordes, coisas desse tipo. Inclusive, quando eu aprendi a tocar violão, eu tocava muito Legião Urbana, porque era mais simples, assim, de tocar. No entanto, gente, Renato Russo era um poeta, assim. Eu acho as letras das músicas lindas. Tem muitas músicas que tem muita profundidade, sabe? Que você olha e fala, cara, que cara inteligente. Aí a gente consegue fazer um link aqui nisso que a gente vai conversar no vídeo. Eu nem tinha pensado nisso, mas eu sei que dá pra fazer. Eu queria falar que eu tava ouvindo essa música, Daniel na Cova dos Leões. Essa é uma música que fala sobre sexualidade, não tem nada a ver com isso e não tem nada a ver com esse ponto final aqui que eu queria falar. Uma parte que me chama muita atenção sempre que eu ouço essa música é esse final, em que ele fala 3 coisas. A insegurança não me ataca quando eu erro, que eu acho que é uma coisa importantíssima pra qualquer pessoa. A gente precisa ser otimista, gente. A gente precisa ficar aqui. Errou? Bora, vamos lá de novo. Mas isso aqui não é tão relevante. Aí depois ele tá meio que fazendo uma crítica, assim, a uma outra pessoa. E ele fala que essa pessoa tem medo de ter medo de ter medo. E, cara, eu conheço muita gente assim, tá? Muita gente assim. Eu fico louca em como muitas vezes as pessoas têm medos de coisas que não são tangíveis, coisas que não estão nem perto de acontecer. Elas já estão se... Sabe, eu acho que é importante a gente se planejar, a gente pensar, mas medo de ter medo, sabe? Calma lá. A gente não pode ter medo da vida, sabe? Porque a gente sabe que muitas das coisas, quando acontecem de errado, do chão não passa e a gente arranja a solução. Quantas vezes a gente não passa aí sofrendo por algum problema e aí quando passa esse problema a gente vê que foi muito mais tranquilo e que o sofrimento foi muito pior. Mas o que eu queria trazer pra vocês é essa última parte aqui. Ele fala o seguinte: mas tão certo quanto o erro de ser barco a motor e insistir em usar os remos. Mas tão certo, é meio que uma ironia, né? Tão certo quanto ser um barco a motor e insistir em usar os remos. Que isso significa? Você é um barco a motor e insiste em usar os remos. Quantas vezes a gente não fica achando problema onde não tem? Então você já tem uma solução, você já tem uma coisa fácil de ser resolvida e você fica complicando aquela situação e criando situação em cima de uma coisa que não tem o que criar de situação. Então, eu só quis trazer isso aqui pra vocês refletirem. Às vezes a gente é barco a motor e fica insistindo em usar os remos, né? Não faz o menor sentido. Então, minha gente, o que eu queria conversar com vocês hoje é um tópico que eu tô ficando meio reflexiva ultimamente. E acho que nos últimos dias, na verdade, eu tô bem reflexiva como um todo. Sempre acontece isso quando eu venho passar alguns dias aqui na casa do meu pai, porque eu morei por aqui por muitos anos, né? Morei aqui dos meus 5 até os meus quase 25 anos. E essa casa aqui sempre foi muito eu, né? Querendo ou não, cresci aqui, estive aqui, né, por muitos momentos da minha vida, principalmente em relação ao meu quarto, ele diz muito sobre mim. Se vocês estiverem ouvindo barulho, é que o Eros tá meio maluco, correndo de um lado pro outro. E esse quarto diz muito sobre mim, sabe? Tem muito das minhas coisas, apesar de eu ter feito uma coisa que eu me arrependo bastante, que em algum momento, acho que no ano passado, eu peguei e dei embora todos os meus CDs, todos os meus livros.
sei exatamente por que eu fiz isso, gente. Eu tenho muito costume, né, de fazer esse tipo de limpeza, tirar as coisas que eu não uso mais, etc. Só que o ponto é que às vezes eu passo um pouquinho do ponto. E aí eu fico sentindo saudade desse tipo de coisa. Mas esse momento me trouxe a seguinte reflexão. Eu era uma adolescente muito interessante, sabe? Muito interessante, assim. Eu gostava muito de muitas coisas e acho que na época também não tinha tanto internet como a gente tem hoje em dia. Eu não sou tão jurássica assim. Eu sou muito aquela geração que viveu o mundo analógico e conheceu tudo do mundo digital conforme as coisas foram surgindo, né? Então, quando eu era criança, na minha casa, a gente tinha aquele computador gigantossáurico, sabe? Internet discada. Não sei nem se vocês que estão vendo isso tiveram internet discada em casa e lembram disso, mas a internet discada, pelo menos na minha casa, eu tinha tempos específicos para usar essa internet, né? Porque era muito cara. Se eu não me engano, tinha alguma hora da semana, alguma coisa desse tipo, que ela era de graça ou numa tarifa bem reduzida. Então eu poderia usar a internet, tipo, 1 hora por semana, 1 hora por dia, alguma coisa assim. E aí, conforme as coisas foram se desenvolvendo, e ali na adolescência já tinha, né, smartphone. Eu lembro que eu ganhei o meu primeiro smartphone, acho que quando eu tinha 12 anos, era um Galaxy 5. Nem S5, nada do tipo, ele chamava Galaxy 5. Ele parecia um Corby, assim. Era um celular que, tipo, não tinha nem acesso a Instagram. E aí, depois, aos 14 anos, eu ganhei meu primeiro iPhone e tinha ali acesso às redes sociais pelo smartphone naquela época, né? Mas antes disso, era mais pelo computador, então eu tirava um momento ali do dia, entrava ali no Facebook, ficava olhando, né, as coisas que estavam acontecendo e tudo mais, mas era mais post, sabe, coisa que a gente ia lendo. Então, durante esse momento, assim, da minha adolescência, e até depois, usando o smartphone, o Instagram, o que a gente via? A gente via várias fotos, né? Eu passando ali, foto, 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 beleza. Não tinha TikTok na época. O que eu usava de rede social era Instagram, o Tumblr, que eu nem sei se vocês conhecem Tumblr, mas era uma rede social que eu amava muito. Via foto também, tinha poesia, textos, coisas assim. Usava também Twitter, que também uso até hoje. Era um consumo diferente, né, que a gente tinha de rede social. Porque todas essas coisas que eu mencionei aqui, elas são coisas muito menos atrativas. Assim, eu passava bastante tempo nas redes sociais na minha adolescência, mas não era como é hoje em dia. Em 2017 foi quando surgiram os stories, né? Então foi quando começou a ter alguma mídia um pouco diferente, assim, no Instagram. Mas esse tipo de rede social, tipo TikTok, os Reels do Instagram e tudo mais, eu acho que eu comecei a consumir ali a partir de 2020, por aí. Eu acho. Acho que foi isso, 2020, ou talvez 2019, mas tipo finalzinho de 2019, sabe? Então, antes disso, eu vivi, né, toda uma vida, mesmo acessando bastante redes sociais e gostando de redes sociais, que eu sempre gostei, de uma maneira que as redes sociais ainda não eram algo tão feito para você ser completamente viciado e usar isso como a sua única fonte de lazer. Então, durante a minha adolescência, eu era uma adolescente que, sim, eu usava as redes sociais, eu gostava de redes sociais, eu via meme, dava risada, via coisa boba, mas, ao mesmo tempo, eu também desenvolvia outros hobbies e outras coisas que eu gostava muito. E, gente, eu era uma adolescente muito maneira, tá? Eu gostava muito de música, então eu conhecia muito sobre diversas bandas, até hoje eu conheço muito. Eu era meio obcecada por Legião Urbana, que eu falei pra vocês, eu até tô vendo um livro aqui. Eu meio que tinha todos os álbuns, mas eu também tinha coisas do tipo livro, e eu lia bastante, sabe? Então, não era só que eu gostava daquilo, eu era obcecada por música. As coisas que eu tinha interesse, eu começava a estudar muito em cima disso, né? Eu lembro até em coisas da escola que eu, sei lá, tinha prova de ciências. Aí até a prova de ciências, eu começava a estudar a matéria, começava a pesquisar, ir atrás e tinha muito conhecimento, sabe, de coisas, mera curiosidade. Aí nisso de música também, eu comecei a tocar violão, aprendi a tocar flauta, gente, por curiosidade. Gostava muito da música Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, e eu queria muito, muito, muito tocar flauta pra tocar aquele comecinho. Eu gostava muito de Legião Urbana e eu queria tocar as músicas porque eu gostava, então eu queria aprender a tocar aquilo. Será que tá afinado? Acho que tá. Gente, é difícil quando você tá sem prática, vamos ver.
Enfim, gente, me empolguei aqui, mas como vocês conseguem perceber, eu tô com um pouco meio sem prática, não é? Mas o ponto é, eu adolescente tinha interesse em música e eu aprendi. Isso aqui até, ó, coisa que eu estudava sozinha, tá? Ia atrás, ia pesquisando, ia vendo vídeo. Sim, uma vez eu fui começar a fazer balé, né? Fiz balé durante a adolescência. E eu lembro que, gente, antes de começarem as minhas aulas, eu fiquei completamente obcecada por balé. E eu estudei muito sobre o assunto e até hoje sei várias coisas sobre balé, sobre história de balé, etc., por causa desse momento. Antes de começarem as minhas aulas, eu ficava estudando meio que técnica, assim, em casa, sabe? Não a prática em si, mas eu ficava estudando o fundamento ali do movimento e tudo mais. E sabe quantos anos eu tinha? 13. E aí, eu sempre falei isso pra vocês, né? Os meus pais, eles sempre valorizaram muito a educação. Então, tudo que eu queria fazer na adolescência, eu tava fazendo. Eu quis fazer balé, fiz balé, quis fazer teatro, fiz teatro, quis aprender a tocar violão, aprendi a tocar violão, quis fazer natação, fazer natação. Fui fazendo várias coisas, sabe? E essas coisas foram muito importantes pro meu desenvolvimento como pessoa. Inclusive, assim, eu comecei a fazer teatro porque eu era uma menina muito tímida. Muito, muito, muito tímida. Minha mãe ficava meio preocupada com isso, sabe? E aí eu fui fazer teatro e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Porque eu me desenvolvi muito no teatro e parei de ter esse medo, assim, medo de falar em público, medo de palco, sabe? Coisas assim. E foi muito graças ao teatro. Você pode pensar, não, Gabi, mas isso era só porque você tinha dinheiro pra pagar esse tipo de coisa. Realmente, para fazer uma aula de balé precisa de dinheiro, para fazer uma aula de natação precisa de dinheiro, para fazer uma aula de teatro precisa de dinheiro. Se bem que eu fiz aula de teatro em 3 lugares diferentes, né? Primeiro foi na minha escola, que meus pais realmente pagavam, na época acho que era tipo R$ 100 por mês, mas eles pagavam para fazer aula. Depois eu fiz uma casa de cultura perto da minha casa, era de graça, e eu fiz. E o terceiro foi de graça também, mas era no meu inglês. E aí, tipo, meus pais pagavam inglês, e aí tinha aula de teatro lá, e eu fazia aula de teatro de graça, ficava toda sexta-feira à tarde lá pra fazer aula de teatro. Então, realmente, assim, tem muita coisa que é muito mais fácil, né, quando a gente tem dinheiro pra investir nelas. Mas também tem a parte que a gente pode se tornar uma pessoa interessante sem precisar investir um monte de coisa. Então, por exemplo, eu estudava muito sobre música, eu pesquisava, via muito vídeo na internet, e até hoje eu sei bastante sobre várias bandas, várias histórias, etc., graças a esse momento. Isso custou, não R$ 0, né? Custou a internet, mas fora isso, gente, foram coisas que eu fui pesquisando e estudando, e a internet tem muita, muita coisa para fazer. Mas agora, indo para a vida adulta, o que me aconteceu foi que eu comecei a perder um pouco desse meu lado, que sempre foi muito curioso, sempre foi muito interessado. Acho que, principalmente nos momentos em que eu estava mais sobrecarregada, essa parte de desenvolvimento sempre foi ficando em segundo plano. Então, quando eu era adolescente, eu gostava muito de ler. Eu lia, tipo assim, uns 2 livros por semana, sabe? Eu não estou exagerando, eu realmente lia uns 2 livros por semana. No vestibular, por exemplo, eu estava estudando só para o vestibular, primeira coisa que eu cortei da minha rotina foi leitura, parei de ler. Porque eu acho que às vezes a gente tem na nossa cabeça que a gente precisa fazer tudo muito. Tipo, se vai ler, tem que ser 2 livros por semana. Ai, não dá, minha rotina tá corrida, então eu não vou ler nada. Ai, se eu vou, sei lá, fazer exercício, tem que ser 7 vezes por semana. Ah, não dá, eu só consigo fazer 2 vezes na semana, não vou fazer então. Ah, porque se vai a um idioma, precisa ser 4 horas por dia. Ah, eu só consigo estudar 10 minutos por dia, então não vou fazer. Isso não faz sentido. Na vida adulta, eu sinto que a gente abdica muito dessas coisas, sabe? Eu, pelo menos, abdiquei muito dessas coisas em vários momentos. Então, começou a ficar mais corrido no cursinho, parei de ler. Começou a ficar mais corrida na faculdade, parei de fazer exercício físico. Mas, às vezes a gente fica ali, né, rolando a tela e vendo coisas que não faz o menor sentido. A gente perde muito dessa nossa curiosidade, sabe, por outras coisas. E aí, chega no final do ano, a gente se sente na mesma estaca que tava no início. E aí, passam os anos e a gente passou anos só ali, rolando a tela, rolando a tela, rolando a tela, com nenhum conteúdo que realmente agregasse na nossa vida. Estou dizendo que não pode ser lazer, não é importante. Eu adoro, gente, eu dou risada com vários vídeos, eu fico bastante tempo, mas esse vídeo também é autocrítica, tá? Porque eu poderia ficar menos tempo na internet. Assim que às vezes a gente poderia ser mais interessante. Será que a gente quer passar por essa vida só vendo
internet, só vendo vídeos. Então por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, porque em 2025 a gente vai ser mais interessante. Como eu era na adolescência. Eu era uma adolescente legal, tipo, eu tinha coisas pra conversar, sabe? Eu tinha vários tópicos pra falar. E quando eu tô aqui, eu me sinto muito criativa, assim, porque eu começo a ver esses livros aqui em volta, as coisas, e eu começo a lembrar das coisas que eu gostava, e eu vejo fotos minhas e penso como minha cabeça sempre foi criativa, sabe? Então, eu quero muito trazer de volta essa Gabi adolescente que tinha essa vontade de conhecer mais do mundo, mesmo estando dentro do próprio quarto. Vou passar aqui algumas coisas pra vocês, algumas coisas que eu já faço, algumas coisas que eu quero colocar mais em prática pra gente se tornar mais interessante em 2025. A primeira delas, eu acho que é realmente isso, exercitar a curiosidade. Já parou pra pensar em bandas que você ouve? Você conhece a história das bandas que você ouve? A menos que você seja muito fã de alguma coisa, mas você conhece a história das suas bandas favoritas, das suas músicas favoritas, do que elas foram inspiradas, quando que elas foram gravadas, como que elas foram gravadas, por que elas foram gravadas, será que teve alguma briga ali dentro? Isso é muito interessante, inclusive. Eu não sei se vocês já ouviram o álbum favorito, tá? Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Eu amo esse álbum, amo, assim, se vocês puderem, ouçam ele de uma vez inteira, tem que ouvir ele inteiro, não tipo uma música ou outra, ouvir ele inteiro, porque uma música é conectada na outra e é muito legal. É que não tinha tanta tecnologia quando o Dark Side foi gravado, e tem várias músicas que tem, tipo, uns efeitos sonoros que você acha que são uau, assim, só que na verdade eles foram gravados de maneira completamente improvisada, tipo em estúdio, assim, sabe, eles inventavam, sabe, mexiam em objetos, assim, não é feito em computador. Isso aqui, por exemplo. Então, assim, é legal saber esse tipo de coisa, sabe? Você sabe esse tipo de coisa sobre as músicas que você mais conhece, que você mais gosta? Se não, procure. Isso aqui eu tô falando de música porque eu tô meio, musical ultimamente, mas você pode explorar isso pra tudo. Tipo, eu tenho uma amiga, gente, que ela gosta muito de filme. E, cara, eu sempre achei muito legal ela falando assim, não, porque, eu quero ver tal filme de tal diretor, que nananã, e aí esse diretor também tem sei lá o que, aí faz uma conexão com esse outro filme. E eu ficava tipo, cara, como que você sabe disso? Como que você sabe disso? E eu achava interessantíssimo. Ou até outras coisas. Você sabe história? Eu não sei. Pode ser uma coisa que eu posso estudar mais no próximo ano, porque eu sempre tive muita dificuldade com história. E aí, se você me perguntar alguma coisa da Revolução Francesa, eu simplesmente não vou saber. E eu poderia ter mais conhecimento. É claro que a gente não vai conhecer tudo que tem no mundo, a gente não vai saber tudo, mas a gente pode pegar esses pontos de interesse na nossa vida e explorar um pouco mais. Inclusive, até entrando num outro tópico, eu me inspirei muito pra fazer esse vídeo, porque ontem eu tava assistindo o vlog de um cara, uma coisa Johnny, acho que é Dylan Johnny, ele tem um canal aqui no YouTube. E eu tava vendo o canal dele, e ele estuda psicologia, ele tava mostrando, tipo, o dia a dia dele, não sei o que lá, beleza. E ele lê, mas ele lê muito. E aí ele lê e ele ouve música e ele mostra, assim, aquilo que ele tá lendo no meio dos vídeos, e ele é obcecado, tipo, por Fernando Pessoa, e ele é uma pessoa calma, assim, sabe? E ele vai mostrando, aí no meio do vídeo ele para e ele começa a ler um poema. E eu fiquei, cara, que legal isso! Tipo, minha eu adolescente faria certamente um vídeo assim. Por que minha eu adulta não sabe mais fazer? Agora, uma outra coisa. Eu acho que é muito importante também que a gente tenha hobbies na nossa vida. Fora essa parte, assim, de estudo, de entender coisas que também pode ser atrelada ali a um hobby, mas tem coisas que a gente pode fazer, né? A gente pode aprender a bordar, por exemplo. Não sei, nunca bordei, mas a gente pode aprender. A gente pode aprender a tocar um instrumento. A gente pode aprender a pintar. A gente pode fazer porcelana. A gente pode, sei lá, ter como hobby kart. Maquiagem. Aprender a fazer umas maquiagens artísticas. A gente precisa de hobby, gente, pra nossa vida. Porque senão a nossa vida vai ser só trabalho e dormir. Trabalho e dormir e ver Reels. Trabalho, dorme e ver Reels. A gente precisa de alguma coisa que dê essa luz, sabe? Alguma coisa que dê sentido, que dê alegria. Alguma coisa que você se motiva. Você pode também fazer vela, mas eu prefiro que você compre na minha marca. Mas você pode fazer. Pode pegar um dia pra ir numa aula de cerâmica, ir num restaurante diferente, conhecer um pouquinho daquilo e pesquisar, estudar sobre aquele chefe que tá ali. Estudar um pouco sobre gastronomia. Você gosta de vinhos, você pode fazer um curso desse tipo de coisa ou até assistir mais vídeos falando sobre vinhos, sabe? Outra coisa que eu acho que deixa as pessoas muito interessantes.
Pessoas atentas a detalhes. Gente, tem coisa mais chique nesse mundo do que a amiga chegar em você e falar: Fulana, parabéns por ter apresentado o seu TCC. E aí manda flores pra pessoa. Gente, eu acho isso tão chique. Atenção ao detalhe, sabe? Pegar e dar um bombom pra alguém. Ou às vezes pode decorar mais a sua mesa, decorar a sua casa, colocar flores na sua casa, tentar, sei lá, da cor da sua parede, mudar alguma coisa desse tipo, aprender a fazer algum tipo de decoração para sua casa com a sua própria mão. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça que ela fez várias reforminhas assim na casa dela. Então ela mesma projetou tipo um lustre, um negócio assim. E claro que é uma coisa meio meio assim, mas é para vocês entenderem que a gente pode olhar para as coisas que a gente tem afinidade e ter atenção a esses detalhes e se jogar na vida e fazer coisa diferente. Uma das coisas que eu achava mais legais na minha casa, até hoje, né, é que minha mãe fez as cortinas. A minha mãe que costurou essas cortinas aqui. Tinha uma cortina linda na sala, que foi ela quem fez. Acho que leitura não pode sair dessa lista. Leitura é muito importante. A gente tem uma média de leitura muito baixa no Brasil. Muito legal que você leia, que você conheça várias coisas. Eu estou me propondo para o próximo ano ler coisas que são meio fora da minha zona de conforto, mas que eu sempre achei legal as pessoas lendo. Meio de ler os livros meio comerciais, sabe? Colleen Hoover, por exemplo. Eu adoro Colleen Hoover. Mas eu quero ler mais coisas. Clarice Lispector, sabe? Quero pegar para ler vários livros da Clarice Lispector e conhecer realmente. Eu acho tão chique quando eu tô conversando com alguém e a pessoa fala, ai, como diria fulano, e aí ela fala alguma coisa. Ou, ai, porque tem um livro muito legal que você vai gostar que fala sobre isso. Ai, porque não sei o quê, sabe? Gente, eu acho muito chique. Acho que uma outra coisa também pra você ser uma pessoa mais interessante é estudar sobre investimentos. Deixa eu te falar aqui o negócio. É cafona gastar tudo que você tem. Adendo, gente, antes que vocês me cancelem. A gente que tem a necessidade de gastar tudo que tem, né? A gente sabe, é realidade isso no Brasil. Tem muitas pessoas que vivem no limite, que não tem nem a folga de poder sonhar um pouco com esse tipo de coisa que eu tô falando. Agora, se você consegue fazer uma organização, se você não tá no limite de tudo que você ganha é tudo que você sobrevive, então pare de gastar tudo que você ganha. Precisa reservar dinheiro. Você precisa entender um pouco de organização financeira, um pouco de planejamento financeiro, um pouco de investimentos. Você precisa saber sobre isso. Coloque aí para 2025 para você estudar e saber se organizar com o dinheiro, para que você não seja refém daquilo que você faz, para que você trabalhe, mas você tenha organização, para que se porventura, sei lá, você for demitida, você não precisa aceitar qualquer coisa ou tomar medidas desesperadas para conseguir se manter. Outra coisa que eu acho também que é muito boa, aprender idiomas. Gente, mais uma coisa aqui relacionada à educação, estudos, mas aprender idiomas é um negócio interessante, tá? Tanto pra você profissionalmente, como pra você como pessoa. Sempre que eu falo que eu estudo italiano, as pessoas perguntam, mas por que você estuda italiano? Porque eu quero, porque eu acho legal. Eu quero muito ser poliglota até os meus 30 anos. E eu precisava escolher um idioma que eu tivesse interessada. Eu falei pra vocês que inglês pra mim foi meio que um trauma, porque eu não gostava muito de inglês e eu tive muita dificuldade pra aprender inglês. Demorei muito tempo pra aprender. Então eu queria um idioma que eu tivesse interesse. E o italiano eu tenho interesse. Então foi por isso que eu escolhi começar meu terceiro idioma por italiano. Um pouquinho de francês também, fiz aula por um tempo. Eu entendo um pouco, consigo ler e tudo mais, sei falar algumas coisas, mas sei mais italiano, né, do que francês, e o francês vai ser o quarto idioma que eu quero estudar. Muito legal você falar esse tipo de coisa, sabe? Ah, eu sou fluente em inglês, eu falo também italiano, tipo, muito legal. Diversifica a quantidade de pessoas que você pode comunicar. Eu sei que pode parecer um negócio meio, quando que eu vou encontrar um italiano na minha vida pra falar comigo? Mas você pode encontrar, pode acontecer. Ou você pode até expandir o seu conhecimento no ponto de gosto muito de arte italiana. Você consegue estudar porque com certeza vai ter muito mais conteúdo de arte italiana em italiano do que em português. Consegue expandir essas suas fontes de conhecimento. Inclusive, vocês sabem, eu faço aula na Idioma Independente. A gente tem um cupom que é Gabi. Enfim, minha gente, acho que esse vídeo já tá ficando longo, mas basicamente é isso. A gente tem que desenvolver habilidades e a gente tem que ter hobbies. Pode ser pintura, fotografia, vídeo, gravar vídeo pra internet, pode ser beleza, pode ser cabelo, sei lá, livro, pode ser disco, pode ser música, pode ser viagem, mesa posta, sabe? Mas
tenham hobbies, tenham coisas que vocês gostam. Assistir Reels é legal, eu gosto também. Trabalho também com essa parte, né, de entretenimento. Mas a vida não pode ser só isso. A gente não pode passar por essa vida só assim no celular. A vida toda. Imagina, gente, a gente tem uma vida aí, uma encarnação. Se vocês acreditam em encarnação, se vocês acreditam que veio só uma vez, mas mesmo assim, você veio pra essa vida. Você veio pra essa vida e você vai desperdiçar esses aspectos de evolução e de melhora de você mesmo, né? Pra ficar só vendo meme, que é isso mesmo, que você quer chegar no final da sua vida e falar 40 anos da minha vida, todos os dias assistindo 3 horas de Reels. E a sua mesa, como que tá? E a sua família? Que momentos vocês têm juntos? Você sabe fazer alguma coisa? Sabe assar um bolo? Você sabe dirigir um carro? Você sabe nadar? Sabe algum passo de dança? A frase mais famosa do seu autor favorito? Você tem um autor favorito? Qual o seu vinho preferido? Qual a sua comida preferida? Você sabe cozinhar ela? Você conhece algum restaurante que é famoso por ela? Qual é seu lugar dos sonhos de conhecer? Por quê? O que você pensa a respeito disso? Quem é seu artista favorito? Você tem uma marca preferida de sapato? Por quê? Qual é a história dela? São perguntas. Perguntas que você pode responder em 2025. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma maneira. E vamos ver aí, vou tentar incluir mais essas coisas nos meus vlogs, nas minhas coisas. E ressuscitar um pouco dessa parte. E até um ponto que eu não toquei aqui com vocês é que a gente ouve muito single, né? Hoje em dia os artistas, eu vejo muito acontecendo isso, que lançam vários singles, mas não mais álbuns, né? O álbum começo, meio e fim. Tente ouvir álbuns, tá? Eu não sou uma pessoa muito que ouve muita música hoje em dia, né? Mas eu tenho tentado fazer mais isso, porque eu fico ansiosa conforme eu vou ouvindo música, que eu vou pulando as músicas. Para ali no meio, eu vou pulando, pulando, pulando. Mas será que eu preciso ter pressa até na música que eu tô ouvindo, gente? Pelo amor de Deus. Então agora o que eu tô tentando fazer é ouvir álbuns. Aí todo dia de manhã, quando eu tô preparando meu café e tudo mais, eu coloco algum álbum de um artista. Ontem eu coloquei um álbum do Chico Buarque. E hoje eu coloquei... hoje eu escutei um CD da Legião Urbana. Então... é legal fazer esse tipo de coisa. Pensem um pouquinho nisso, porque isso também certamente vai ajudar vocês. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e me contem aí quais são as coisas desse vídeo que você pensa em fazer para o próximo ano e o que mais você colocaria por aqui. E me fala se você gostou, se você não gostou e se gostou desse formato. Não se esquece de se inscrever no canal e dar like. Beijo!